Olá, queridos e queridas! Aqui na sessão podcast, eu estou com uma convidada especial, Lilian Bonfim, que é uma advogada que vem se destacando na área da família. Ela que é uma mulher forte, comunicadora, motivadora, vem trazer um pouco dessas vivências profissionais, dessa caminhada também pessoal pra gente. E é isso, eu gostaria de receber. Seja muito bem-vinda, Lilian, no nosso podcast. Olá, é um prazer estar sendo convidada aqui na sessão do podcast e vamos conversar bastante hoje. Vamos sim. Muito, muito obrigada pela tua presença. E pra gente começar, eu gostaria de já entender um pouco como que é a tua atuação, né? Como que é ser advogada na área da família? Como que é isso? Conta um pouco pra gente. Então, eu me identifiquei mais com essa área, que foi a área de direito da família, né? E aos poucos, isso, na verdade, foi se comunicando comigo, né? Foram aparecendo pessoas nessas situações, questões sobre divórcio, alimentos, e daí eu fui realmente estudando cada vez mais e me envolvendo mais nessa área. E assim, é sempre o que eu digo sobre essa situação da questão do direito da família, né? Eu trabalho, eu atuo não para apenas mulheres, mas sem fazer nenhuma distinção, para homens, para as pessoas que vierem me procurar, eu atuo nessa área do direito da família. E é um prazer muito grande atuar. Eu tenho um autoaprendizado muito grande, cada vez mais eu venho buscando sobre isso para saber como atuar melhor. Ah, legal. E assim, nessa abordagem, né, nessa atuação profissional, lidando com família, com pessoas, com tantas histórias, né? O instrumento da comunicação, né, da relação com o cliente, é algo que é desafiador para você? Sim, é algo que é de extrema importância, né? Ter essa comunicação. E quando a gente sai da faculdade, a gente sai assim um pouco perdida. Por mais que a gente faça estágios, por mais que a gente atue em algumas áreas, mas é muito complicado, muito difícil, porque a gente sai, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar com esse cliente, os nossos primeiros clientes? Por isso a importância que quando a gente termina o curso, a gente fazer o nosso curso, né, de direito, fazer diversos outros cursos, porque esse autoconhecimento é super importante. E eu acabei tendo que fazer outros cursos para saber lidar com esses clientes, para utilizar as palavras certas, para ter essa questão até do rapport com o cliente, para o cliente poder sentir confiável no advogado, sentir confiável em mim, né, no que eu estou falando para ele, nas explicações, nas explanações, e saber como é que eu devo lidar com aquele cliente. Se eu devo utilizar de uma linguagem mais formal ou informal, né? Isso vai variar muito e eu aprendi só a duras penas. Sim, sim. Na faculdade, a gente aprende ali algumas coisas. É uma formação de fato generalista, a gente aprende um pouco de tudo, mas muito daquilo que vai ser útil nessa atuação profissional, a gente acaba adquirindo depois. Todos os cursos eu vejo essa proposta também, Lilian. Eu, enquanto psicóloga, eu também precisei sair ali da faculdade, da universidade e fazer uma pós, fazer um curso, tentar me desenvolver até mesmo como pessoa para ser uma profissional melhor, né? Existe um caminhar junto, né? Esse desenvolvimento pessoal caminhando junto com o profissional. Você percebe essa importância de ser uma pessoa melhor para que isso acabe influenciando também, de certa forma, esse profissional ser melhor, ser mais competente também? Eu acredito que uma coisa está completamente interligada à outra. Eu acho que quanto mais a gente se autoconhece, como a gente melhora como pessoa, melhor a gente vai ser como profissional. Eu acredito que não dá para separar uma coisa da outra. Eu acredito que assim, aquela pessoa que ela é na sua vida, né, na sua vida pessoal, uma pessoa honesta, uma pessoa séria, comprometida com as suas coisas pessoais, eu acredito que se reverbera na questão profissional. Então é muito importante. Todos esses cursos também de autoconhecimento que eu tenho feito e tem reverberado muito na minha questão profissional. Tudo está uma coisa interligada. Eu acredito que não existe separação.
É mesmo. Inclusive, tem até alguns pensadores que falam a respeito que quando você não está conseguindo se desenvolver na sua vida profissional, é porque tem algo no pessoal que tá ali, tipo, te segurando, que precisa ser revelado, que precisa ser analisado para que você acabe se desenvolvendo melhor. Né? E a rotina, Liliane, de trabalho? Você tem rotina? Assim, no meu caso, eu tenho uma agenda extremamente dinâmica. Não consigo ter rotina. Cada dia da semana, às vezes eu tô com uma atuação profissional diferente. Às vezes eu tô com empresa, às vezes é um dia só de mentoria, às vezes é um dia só de consultoria. E você, tem rotina? Como que é um pouco tua semana? Então, eu gosto muito dessa questão eu gosto de ter rotina, porém, as minhas rotinas durante a semana precisam, assim, ser diversificada. Quando eu falo em relação a isso, assim, não gosto de fazer as mesmas coisas durante a semana, eu gosto de ter aquela rotina preparada, mas, por exemplo, ficar de frente o dia todo num computador, cumprindo prazos, fazendo petições iniciais. Eu tenho um dia determinado para isso, porque se eu passar a semana inteira fazendo isso, para mim é muito complicado. Então, eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto de fazer o atendimento com as pessoas, de conversar com as pessoas e fazer também trabalhos filantrópicos, porque isso me ajuda bastante. Então, é uma coisa assim que eu tenho muito prazer. Então, eu gosto de seguir uma sequência, sim, porque é uma questão de organização. Eu gosto de, assim, hoje eu me preparo, vou fazer isso, isso e isso. Mas eu não gosto que a semana seja igual só fazendo isso. Então, a minha semana, assim, aí temos audiência por videoconferência, às vezes tem audiência também de forma presencial, que já o judiciário já voltou às suas atividades. Então, é muito isso, reuniões, então é diversificado. Gosto de ter a questão, assim, da organização para saber o que eu vou fazer, mas a semana precisa ser bastante, assim, movimentada, porque para mim ficar só de frente ao computador, para mim é muito triste. Exige muito, né? Exige muito. Parece que quem não tem essa rotina parece que é mais leve, é mais tranquilo, mas não. Essa monotonia, né? Esse de estar na frente da tela, trabalhando ali, parece um tanto confortável, mas existe sim muito desconforto. Quando você fala assim dessa rotina que também é dinâmica, né? Bem dinâmica, parece um pouco com a minha, é algo que a gente não aprende na faculdade. Isso é algo que a gente aprende depois, né? Tentando ali administrar como ser uma pessoa mais produtiva, como otimizar isso. Então, mais uma vez, a gente consegue aqui fazer um link que nenhum profissional que sai da faculdade, ele tem a garantia de que ele vai ser bem sucedido, que ele vai dar conta ali de tantas situações que podem serem exigidas. E nessa nossa proposta, né, de trabalhar no formato online, existe um bônus e um ônus. O bônus, claro, é o fato da gente estar ali, poder estar mais próximo da família, né, ter mais acessibilidade ali a um lanche, ao conforto ali da sua casa. Mas existe um ônus que as pessoas muitas vezes preferem não falar, que é essa questão da sensação da procrastinação, a sensação de que você está no mesmo ambiente que você descansa, é o mesmo ambiente que você produz. Até mesmo eu vejo como um grande desafio para as pessoas que têm o escritório dentro do próprio quarto. Tipo, o ambiente que dorme é o mesmo ambiente que vai ter acesso ali com pessoas do mundo inteiro, com diversas demandas. Para você, o trabalho online, né, que teve que ser algo adaptado, algo realmente encarado nesse período de pandemia e pós-pandemia, tem sido algo que você tem levado de que forma? Tem sido leve? Tem sido desafiador? Eu sei que durante essa pandemia foi uma questão problemática, essa questão de ficar em casa, de não saber separar, né, um momento de lazer e um momento profissional. Inclusive, eu até, em certo ponto, misturei essa situação. Às vezes acontecia os feriados e eu simplesmente esquecia que era feriado e eu estava ali trabalhando. Quando eu me deparei, nossa, hoje é feriado. Mas porque eu estava em casa ali e esquecia completamente. E, assim, muita gente conseguiu, assim, teve dificuldade em
relação nesse período de pandemia, onde tudo estava acontecendo de forma virtual. Teve muita gente que teve dificuldade. Eu, particularmente, assim, gostei. Para mim foi muito bom, porque eu gosto de estar próximo à minha família. Mas tem a questão, assim, eu ainda não tenho filhos, então eu acredito que isso também tenha me ajudado, porque, assim, quando a gente tem filhos pequenos, que é o caso da minha irmã, entendeu? E aí fica o pessoal no juízo, o pessoal no pé, e é marido, é aquelas responsabilidades que tem. Mas para mim eu consegui muito tirar de letra, porque as audiências eram por videoconferência, então a gente economiza um tempo muito grande, porque quando as audiências elas eram de formas presenciais, o que acontecia? Às vezes não acontecia na hora, infelizmente atrasava muito, e aí uma audiência que estava marcado para 10 horas, às vezes só ia acontecer meio-dia. Sim. E aí eu ficava com aquele tempo ocioso. Então, quando vê as audiências de forma virtual, por videoconferência, elas geralmente, pelo menos, acontecem na hora. E mesmo que não aconteça na hora, você tá ali, não tá com tempo ocioso, você tá ali no aplicativo ligada e verificando, fazendo outras coisas ao mesmo tempo. Então, para mim foi muito bom. Eu sei que para algumas pessoas foi um tempo assim, foi uma época complicada, mas para mim eu acredito que eu soube driblar. Sim, sim, sim. Falando ainda sobre essa atuação home office, a gente... Estamos aqui, né, no momento de gravação, e eu tô aqui de salto, o que... na atuação home office é algo totalmente que você dispensa isso, né? O conforto tem essa questão também. Geralmente a gente se preocupa com aquilo que está à mostra. E refletindo aqui, eu vejo que os advogados, as pessoas dessa área, existe uma preocupação com essa aparência, com a vestimenta. Geralmente, as minhas amigas advogadas se vestem muito bem e se sentem muitas vezes cobradas, né? Tem essa cobrança social. Você percebe isso também? Eu percebo muito. Na nossa área, nós somos muito cobrados por nossa aparência, né? Mas, assim, eu acho que não vejo isso como um ponto negativo, porque, assim, nós, infelizmente, né? Ou felizmente, nós julgamos a pessoa pela aparência. Então, é um exemplo até que eu gosto de falar sobre um professor que me disse isso há muito tempo, e eu guardei isso para mim, porque antes eu pensava muito, nossa, a gente julgando pela aparência, que coisa chata e tudo, mas ele falou que é uma questão só defensiva da gente, entendeu? Porque, assim, esse professor meu, ele deu o exemplo seguinte: se você estiver num ponto de ônibus e aparecer uma pessoa mal encarada, com vestes mal encaradas, você vai ficar esperando para ver o que vai acontecer ou você vai correr? Então, eu pensei comigo mesmo, eu vou correr. Então, assim, eu acho que isso significa muito. A nossa aparência comunica antes de a gente dizer um bom dia, uma boa tarde. É o que chega primeiro, infelizmente ou felizmente. Então, nós, como advogadas, somos muito cobradas por essa questão da aparência, de estar com um blazerzinho, de estar com a roupa mais elegante, porque se você não... como diz às vezes, se você não basta apenas você ser, você tem que aparentar ser, né? É um assunto que pode ser até polêmico a gente falar sobre isso, mas eu acredito que seja uma verdade, porque a roupa passa uma credibilidade maior para aquele seu cliente, como ele está vendo você, como te observa. Eu acho que acredito também que na sua profissão exija também essa questão da aparência, também conta muito, né? Agora, mais ainda, acho que para nós mulheres, porque nós mulheres somos muito cobradas, como você falou, essa questão do salto, a cara para não estar amassado, que homem não usa maquiagem, né? Então, assim, ele não tem essa cobrança tanto como nós mulheres, porque é uma cobrança maior. Tipo, homem de cabelo branco é charmoso e mulher de cabelo branco é desleixada, né? Então, a gente já entra nos assuntos mais a fundo sobre essa questão da aparência. A gente acaba notando aí essas discrepâncias, né, sociais, né, dos papéis, o que esperam da mulher, o que esperam do homem, né, desse perfil masculino. E falando assim sobre mulher, e você que trabalha na área da família, não sei se é algo que você acaba recebendo ou que você acaba estudando sobre, que é algo extremamente importante, né? Que é a violência contra a mulher. Nós, mulheres, estamos aí num momento assim de
ter uma oportunidade de ser amparada pela justiça, né, com algumas leis, questões novas aí, mas que as mulheres sempre precisaram desse apoio, desse suporte. E hoje a gente verifica que existem vários tipos de violência contra a mulher. O perfil mulher, o perfil feminino, é um público que procura mais essa justiça, que procura mais um advogado da família, por exemplo? Então, sim, aparece muito, né? Porque essa situação que eu atuo do direito da família tá interligada, tá bem ali próximo às situações de abuso que algumas mulheres passam. Aí vamos entrar também a questão de alienação parental, que tem os filhos, então tá tudo muito ali próximo, tá tudo muito ali interligado com essas situações. Porque as mulheres que passam por essa questão do abuso é onde ela tá numa situação familiar, seja com o namorado, que muitas vezes ela já vive com o namorado, seja numa união estável, né? Então elas passam por essas situações de violência, essas situações abusivas. E é como eu gosto de dizer, se você, mulher, está passando por uma situação dessa, de abuso, essa situação de violência, tanto a violência física, né, como aquela violência verbal, se você está passando e você quer ajuda, então você tem que procurar. A ajuda está no judiciário, certo? Ou você vai no judiciário, ou você pode procurar uma delegacia mais próxima para você resolver essa situação. Porque o que a gente vê hoje em dia é algumas mulheres tendo alguns problemas e elas procuram as mídias sociais, né, para que as outras pessoas, o calor social, faça justiça com as próprias mãos. Mas a gente tem que lembrar que é a lei, que a gente tem que recorrer à lei. Não sou eu que quero que resolva assim da minha forma, não é a Nayara que vai resolver daquela forma. O que resolve a situação é a lei. Você vai procurar a lei, você vai procurar uma delegacia mais próxima para resolver. E assim, você, mulher que está passando pela situação abusiva, o que eu aconselho a vocês fazerem? Procure filmar, procure gravar esse assédio que você está passando, essa violência, porque muita gente acredita que tem um celular nas mãos e possa gravar, filmar, porque quando você chegar numa delegacia, você provar essa situação que você está passando, então vai ficar muito mais fácil para o juiz, ele de repente conseguir uma medida protetiva ou desconstituir o poder pátrio familiar. Então você, mulher, procure ajuda e a ajuda vai estar no judiciário ou uma delegacia mais próxima. Filme, grave, que você vai ter mais cedo a solução para o seu problema. Esse amparo, né? A gente tem essa via jurídica, mas tem um outro lado também importante aqui, que é como você lida com a vida, como você fica após passar por uma violência, seja ela física, seja ela psicológica. Você precisa realmente tomar consciência que isso causa aí alguns prejuízos e que para trabalhar isso é preciso falar sobre. E nada melhor do que indicar aqui também processos psicoterapêuticos, né? Nós sabemos que muitas vezes as pessoas não têm ali um recurso, um valor para poder investir nisso, mas existem instituições que disponibilizam esse tipo de acompanhamento de forma gratuita. Então, as mulheres, elas precisam ter essa coragem e nós, mulheres, também precisamos encorajarmos umas às outras a falar sobre seus desconfortos, sobre suas vivências, porque não existe nada pior, na minha opinião, enquanto Nayara, pessoa, mulher, do que saber que uma mulher pode estar passando por uma situação de violência e ela não encontra ali um apoio, né? Ela não encontra ali uma oportunidade para falar sobre isso. Às vezes vai compartilhar com uma amiga, com alguém da família e a orientação é cala, né? Procura entender seu marido e tenta entender essa pessoa, quando na verdade você precisa tomar ciência que é necessário para qualquer tipo de relação limites e respeito também. Então, eu acho que cabe sempre a gente lembrar, né, Lilian, dessa importância de nós, mulheres, darmos esse ouvido, né, essa escuta qualificada e encorajar as coisas e os aspectos que precisam serem encorajados.
Eu acredito que o seu trabalho como psicóloga é de fundamental importância para essas mulheres que sofrem esses tipos de abuso, né? Porque aí o que acontece? As sequelas que vêm após esse abuso, né? Então elas precisam se tratar e nada melhor como um trabalho terapêutico, né? Para ela resolver essas questões. Tem muitas mulheres que passam por essas situações e não sabem também que estão sofrendo o assédio, né? Não estão sofrendo, na verdade, não assédio, a violência, né? A violência física ou a violência verbal. Tem mulheres que estão nessa situação, mas elas não se dão conta, elas não se percebem nessa situação. Por isso que eu indico você estudar o autoconhecimento, você participar de cursos, conversar com outras mulheres sobre isso, porque é grande o número das mulheres que passam por essas situações abusivas, relacionamentos abusivos, e não sabem que passam por esses relacionamentos. Só vem identificar isso posteriormente, onde já houve diversas sequelas e, às vezes, nesse processo terapêutico, né? Eu acredito que a psicóloga, nesse processo, ajudando essas mulheres para se descobrirem que estão passando por essa situação abusiva. Então, é importante procurar, sim, ajuda, né? Ajuda psicológica, principalmente nesses postos de saúde, que eu acredito que as mulheres que não têm condições para procurar ajuda gratuita, né? Tem algumas instituições que são filantrópicas, existem também as universidades, né? As universidades que têm um curso de psicologia, existe ali uma clínica escola. Mas quando a gente fala sobre esse movimento da mulher de buscar os seus direitos, a gente acaba entrando um pouco aí. Não somos, né, da assistência social, não temos esse domínio, né, não é da nossa autoridade falar sobre isso, mas muitas mulheres estão em situações de violência por conta de uma situação financeira, uma questão da não independência. Então, eu acho que, mais uma vez, cabe a nós, mulheres, termos esse olhar empático, porque às vezes você está ali diante de uma mulher que está sem coragem, que está sem iniciativa, mas porque existe uma questão social, né? Se ela denuncia aquele companheiro ali, né? Muitas vezes ela vai ficar sem esse amparo. Então, eu acho que cabe muito a gente ter esse olhar empático de encorajar, sim, mas se propor também a ser empático, a entender e sugerir sempre soluções. Sejam soluções para que essa mulher tenha aí, empreenda de alguma forma, inicie de alguma forma, mas é isso. Falando também sobre esse nicho, né, sobre esse braço que são as mulheres, né, a relação direito e mulheres, algo que a gente tem ouvido falar muito é sobre o assédio sexual e a importunação sexual. Você pode falar pra gente, eu acho que você tem um domínio melhor assim, para explicar pra gente o que é o assédio, o que é a importunação, né? A importunação acontece só no ônibus, acontece em festa, acontece nas escolas, né? Conta um pouquinho pra gente. Tá. Existe uma diferença, né, entre assédio sexual e importunação. O que acontece? A importunação, ela surgiu por conta do clamor social, por conta da questão das mulheres, né, que vinham sofrendo essas importunações sexuais, que aconteceu e que acontece, às vezes, no metrô, no ônibus, nos ônibus, um encostamento, uma coisa assim. Já a questão do assédio já é diferente, é quando as mulheres estão passando pelaquela situação de abuso, uma questão hierárquica. No caso, o seu chefe, ele está utilizando daquele poder hierárquico para tirar algumas brincadeiras de mau gosto. Nesse sentido. Então, existe essa diferença entre o assédio e a importunação sexual. Muito bom. Excelente, Lilian, excelente. E a importunação sexual hoje é crime, porque a gente entendia que apenas o assédio, ele era configurado crime, não é isso, Lilian? Mas a importunação sexual hoje, ela existe uma penalidade para essa pessoa que comete isso. E que não necessariamente vem aqui também uma outra fala nessa via mais social. A importunação sexual, acredito, e escuto também, eu lido com pessoas que passam por isso, não acontece só ali no metrô, no ônibus, né? Mas acontece também em lugares de uma classe social mais elevada, exemplo, numa festa, num encontro social, e que não tem essa distinção
por uma classe social, né? É crime, as mulheres precisam ser respeitadas, o corpo da mulher precisa ser respeitado. E também, mais uma vez, eu acho que as mulheres, elas precisam tomar ciência, né, desse poder delas, de que elas têm a justiça ali a favor, né? Porque elas não calam diante disso. Muitas vezes as mulheres calam porque acham que estão erradas, que não vão ser ouvidas, né? Mas é isso, muito bom, Lilian. Eu gostei muito da tua fala. A questão do assédio se configura mais um ambiente de trabalho. É isso? Isso, configura no ambiente de trabalho, geralmente essa questão hierárquica, né? E essa outra questão da importunação não tem nada a ver com a questão hierárquica. Foi o clamor social mesmo, pode acontecer no ônibus, essas situações, em qualquer ambiente pode acontecer a questão da importunação sexual. E assim, é importante falar o seguinte, que antigamente, né, quando existia assim, os Marcel Fest da vida, né, eu tô falando Marcel Fest, mas na verdade a gente pode chamar de festas, grandes festas que acontecem no carnaval, e temos o carnaval aí de Salvador, né, e aí o que era comum? Os garotos fazerem uma roda, fecharem as meninas e darem um beijo, e muitas vezes as meninas não queriam dar esse beijo, mas acabava dando por conta daquela pressão, daquela situação. Então a gente pode até configurar essa situação como uma importunação, né? Uma importunação sexual, que era, digamos assim, socialmente aceitável, né? Então, há um pouco, agora, um tempo, tem sido assim, tem falado mais sobre o assunto, tem sido um alerta, né, sobre esse assunto, sobre essas questões. Desafiador ser mulher, né? É verdade. E muitas vezes é desafiador também você encontrar esse apoio de você ser ouvida, inclusive por outras mulheres. Eu acho que cabe uma reflexão pro pessoal que tá nos ouvindo, né? Ou talvez uma auto-reflexão aí. E, Lilian, algo que eu gostaria muito, muito de falar um pouco contigo é sobre essa identidade, né? Quem que é a Lilian? De onde a Lilian vem? Fala um pouco da tua história pra gente. Então, a Lilian, ela era uma menina muito sorridente, muito feliz quando era criança, que ainda conseguiu ser muito assim, mas passou por situações muito desafiadoras, no sentido assim de ter opiniões espontâneas, né, até demais, onde sofreu muita represália por ter essas opiniões, digamos assim, diferente do que a maioria das pessoas tinham. E as pessoas não gostam, digamos assim, de pessoas diferentes. E aí, às vezes, a gente se vê na situação que, às vezes, é na adolescência, de ter que, para se adaptar àquela situação, a gente não ficar à margem, né, à margem dos nossos colegas, a gente, às vezes, não concorda com determinada coisa, mas a gente, para participar daquele grupinho, a gente concordar com coisas que a gente não concorda, né, e podemos até entrar no assunto, a questão do bullying aqui, porque às vezes as crianças não querem fazer um bullying uma com as outras, mas para não ser alvo, elas acalmam também fazendo com outro coleguinha. Então eu sofri bastante bullying quando era criança e também sofri muito por essa questão da espontaneidade, era muito espontânea. E aí por um tempo na adolescência que a gente quer entrar, quer permanecer, quer ser de algum grupo, a gente acaba se modificando, mas aí quando a gente atingir a fase adulta, a gente amadurece, a gente estuda por meio do autoconhecimento e a gente vai se tornando uma pessoa mais segura, mais decidida, né? Mas é aquela coisa, né? É o caminhar, é um aprendizado todos os dias, uma evolução todos os dias a gente faz. É o que eu costumo dizer, a gente fazer atividade física só hoje e depois só fazer daqui a um mês, a gente não vai obter resultados. Mas se a gente fizer 30 minutos de caminhada ou 30 minutos de musculação todos os dias, no fim do mês a gente vai ter um resultado maior, daqui a 2 meses um resultado um pouquinho maior e no final do ano a gente vai ter um grande resultado. Então essa questão do aprendizado, essa questão da linha é isso, só sei que nada sei, né? Quanto mais estudo, mais vejo que pouco eu sei sobre a minha vida, sobre as coisas. Por isso que a importância de estar em constante estudo, em constante autoconhecimento. Muito bom, muito, muito bom. E hoje a gente leva muito em consideração
essa ressignificação de fases, né? A gente tem aprendido, como você tem trazido aqui, através do autoconhecimento, né? E parece que você tem esse investimento, né? Esse investimento em ser uma pessoa melhor, em ser uma pessoa mais consciente. Muito bom. Lilian, quando você fala a respeito de você dar um exemplo muito legal, né? Fazer um exercício hoje e depois, daqui a um bom tempo, não vai gerar muito ali resultado. Tem algumas pesquisas que falam que uma as coisas mais difíceis para nós adultos é exercício físico, manter uma dieta e guardar dinheiro, né? Então, assim, a gente vê muitos adultos, assim, lidando com esse desafio mesmo. Hoje, você tem, assim, uma preocupação nessa relação de autocuidado, de, vou cuidar da minha saúde, vou fazer porque eu tenho um sentido nisso, né? Essa relação de autocuidado, de exercício, ou de dieta, ou até mesmo de terapia, é algo importante para você hoje? Sim, é muito importante para mim, porque é aquela coisa que eu já havia falado. Uma coisa acredito que está interligada entre a outra, porque quando a gente vai bem em uma área, todas as áreas começam a ir bem também. Então, essa questão de cuidar da saúde, eu andei um pouco parada, confesso, em relação às atividades físicas, exercícios. Eu procrastinei sim, mas há algum tempo eu já retornei, aí eu tô andando de bike, eu tô fazendo caminhada e, nossa, realmente tem reverberado em outras questões da minha vida, né? Então é aquela coisa, uma coisa boa na nossa vida, quando a gente abre aquele caminho, reverbera nas outras fases da nossa vida, seja profissional, seja na saúde, e também essa questão da alimentação, eu dou muita importância a gente se alimentar cada vez mais saudável, não é toda vez que eu me alimento tão bem assim, porque tem a questão, eu tenho muito assim, ter essa organização, porque assim, essa preparação do alimento saudável. Então, às vezes, quando eu tô com fome, eu quero comer naquele momento. Se eu não comer, se não tiver pronto, assim, eu vou comer o que aparecer. Temos, né? Eu acho que esse é um conflito aí da mulher adulta, mulher moderna, que tem vários papéis, vários desafios. Eu passo pelo mesmo, assim, o mesmo desafio. E assim, Lilian, quando se trata desses hábitos que são mais desafiadores para nós adultos, né? Como eu te falei, exercício vai ser desafiador? Sim, gente. Principalmente para nós adultos, né? Dieta, tal, vai dar dinheiro também. Mas através da prática e do esforço que a gente acaba tendo a vontade depois. Nunca é o contrário, né? A gente tem vontade de se exercitar e aí a partir da vontade que a gente vai praticar, não, precisa primeiro ter um sentido nisso. Quantas vezes a gente vai simplesmente acreditando no prazer da endorfina que vai ser liberado lá, né? Assim, é um processo incrível quando a gente tem essa noção do não quero ir, vai ser desconfortável, o corpo, o cérebro tá pedindo pra ficar ali quietinho, mas você sabe o benefício e aí você faz com esse significado, né? Eu gosto sempre de perguntar às pessoas qual que é o grau de importância para um determinado hábito. Então, para você que tá nos ouvindo, eu acho que cabe vocês também, assim como a gente está pensando sobre isso agora, né, expondo um pouco esse desafio que é levar a rotina de exercício, levar a rotina de dieta, é pensar o quanto isso tem sido importante para você hoje, de 0 a 10, por exemplo, mas qual que seria o ideal, né? Será que você tem que aumentar um pouco mais essa nota para que você tenha ali resultados, para que você tenha ganhos a longo prazo? Acho que cabe as pessoas refletirem sobre isso. É aquela coisa, né? Para a gente atingir a excelência em alguma coisa, acredito que a gente tem que fazer cada vez mais. Assim como atividade física, como alimentação, a gente tem que ter algo contínuo. Para obter grandes resultados, a gente não precisa fazer grandes coisas diferentes, mas a gente fizer todos os dias um pouquinho, a gente vai ter, no final, grandes resultados. Então, assim, a questão da atividade física funciona muito comigo. Às vezes, assim, tá chovendo muito, né? Que ultimamente tem chovido muito por aqui. É verdade. E aí eu quero ficar na cama mais um pouquinho, dormindo mais um pouquinho, mas é assim, eu vou sem vontade, mas durante o percurso, nossa, quando termina, eu penso, nossa, como foi bom de eu ter me levantado da minha cama, ter feito aquela atividade física.
é aquela questão da recompensa. Às vezes a gente quer recompensas imediatas, né? E aí a gente tem que passar por esse processo. Às vezes a gente não tá muito com vontade de ir, mas vamos lá, força um pouquinho. E no final é aquela alegria, né? Aquela felicidade. Nossa, eu consegui fazer o que eu me planejei para fazer. Isso na atividade física, isso na questão do profissional, isso em todas as áreas. Pra gente fazer o nosso checklist do que foi planejado, do que foi resolvido, tão prazeroso, né? No final do dia a gente, nossa, eu consegui, né? É mesmo. O que alimenta essa motivação em continuar tendo esses esforços, né? Esse investimento aí, é essa autoavaliação positiva. Existem estudos, inclusive, que falam que a raiz da motivação está em você se autoavaliar positivamente. Várias coisas são desafiadoras. Por exemplo, como eu te conheço, como a gente tem falado aqui um pouco, inclusive a gente bateu um papo antes mesmo da gravação aqui do nosso podcast, sobre esse investimento em cursos, né? Esse investimento de tempo, de ler, de fazer prova, de assistir um vídeo, de ir até o encontro e tal. De fato, investir. Mas, muitas vezes, o processo... Não sei assim pra você, mas às vezes o processo pra alguém que tá nos ouvindo é desconfortável. Mas quando chega ali ao final do dia, quando chega ao final do semestre, quem tá fazendo faculdade, ou quem tá fazendo curso, chega ali ao final, fala, nossa, estou me autoavaliando melhor pelo conhecimento que adquiri no curso? Também, mas também pelo fato de você ter conseguido, de você ter estabelecido ali uma meta para você mesmo e você ter alcançado, né? Essa autoavaliação, ela é bem interessante. E já que a gente está falando sobre autoavaliar-se no sentido investimento no profissional, você é uma pessoa que investe em cursos, né? Você tem, assim, alguns cursos que você fez que você gostou, que foram os seus preferidos? Conta pra gente, eu adoraria saber. Então, eu tenho vários cursos que eu fiz, né, depois que eu me formei, porque eu precisei fazer esses cursos, porque eu não aprendi na faculdade, eu saí, assim, muito leiga, mesmo ter feito estágios, né, ter trabalhado, assim, na área, eu saí muito leiga, então eu precisei fazer esses cursos para aprender um pouco mais, saber dessa didática, porque a gente sai da faculdade assim, meu Deus, e agora, como é que vai ser? Então, eu fiz vários cursos na minha área do direito para aprender a como lidar melhor com os clientes. Essa questão também que eu acredito que todos nós, como profissionais, nós somos vendedores. Como é que a gente faz para se vender? Como é que a gente faz como profissional liberal para lidar com essa situação? Então, eu fiz diversos cursos nesse sentido, tanto na minha área, né, de especialização na área de família, mas também nessa área, assim, de aprender do autodesenvolvimento, que é super importante. Muito, muito bom. Assim, tem algum curso em específico que você gostaria de compartilhar? Olha, eu fiz um curso muito legal, que o curso chama Advocacia Autônoma. Então, esse curso que eu fiz é muito bom, porque ela ensina coisas que a gente não aprende na faculdade, é um curso, assim, muito didático. Eu, quando comecei a assistir as aulas, assim, eu praticamente fui assistindo uma aula a outra e fui anotando tudo. Foi muito bom, porque ela ensina muito sobre a questão das sustentações orais, essa questão da comunicação, porque a gente sai da faculdade, assim, que não... Engraçado, né? A gente sai da faculdade no direito, e eu acredito na psicologia também, a gente tem que se comunicar, é a base, a gente precisa saber se comunicar bem, mas a gente não tem, pelo menos na minha época não tinha, um curso de comunicação para a gente aprender a se desenvolver melhor. Então eu tive que fazer todos esses cursos e hoje ainda faço outros cursos para poder me aprimorar mais, para poder como me comportar na frente de um juiz, de um desembargador, como fazer essas sustentações orais. Então foi de suma importância, por isso que sempre procure a busca do desenvolvimento, do autoconhecimento. Estudar é tudo, né? Estudar é muito importante na nossa vida. Demais, sensacional. Gostei muito da tua fala. E assim, Lilian, nota-se, né, que você tem um grande prazer por aquilo que você faz, por aquilo que você investe teu tempo, né, teus estudos, essa tua carreira profissional, né, tua vida profissional, desperta em você algum tipo de emoção, assim, qual que é a emoção presente na vida da Lilian advogada? Desperta felicidade, porque, assim, nada mais prazeroso do que a gente, assim, no caso, como estava dando o exemplo dos cursos, de a gente fazer aqueles cursos, a gente aplicar
aplicar aqueles cursos na prática e a gente obter os resultados por meio desses estudos. Então é muito prazeroso. O estado que eu tenho é estado de alegria, estado de felicidade, de conseguir mesmo obter os resultados por conta desse autoconhecimento, por conta desse estudo. Então é muito prazeroso, eu me sinto muito, muito prazer em poder ajudar, porque na verdade, como advogada, e acho que você também como psicóloga, a gente ajuda as pessoas, a gente muitas vezes dá soluções para os problemas dela, né, entre aspas. Então assim, sinto um prazer inenarrável mesmo de ser advogada. Eu tenho uma felicidade muito grande de atuar nessa área, de poder me comunicar, entendeu? De poder fazer esses trabalhos filantrópicos. É um prazer, assim, inenarrável. Uhum. Eu tenho essa identificação também, assim, essa relação de satisfação mesmo, de sentir felicidade com a minha relação, com a minha profissão, né? O lidar com pessoas, o auxiliar pessoas a se desenvolverem, a viverem de uma forma melhor. E, como você citou agora, a respeito desses trabalhos sociais, esses trabalhos filantrópicos, né? Eu vejo de suma importância, inclusive, nessa autoavaliação enquanto profissional, né? E que gera aí, alimenta muito essa autoavaliação positiva, claro, mas desperta muita felicidade quando a gente se dispõe, quando a gente se doa um pouco. Eu tenho um compromisso, na verdade, acredito que já fazem uns 4 anos, aproximadamente isso, que é com uma instituição chamada Espaço Esperança, em Londrina, que é vinculado à IPI. E lá existem um grupo de profissionais que se dedicam realmente, assim, são psicólogos, advogados, nutricionistas, que se dedicam a disponibilizar ali algumas horas do seu trabalho na semana para atender gratuitamente, com uma qualidade que não tem uma distinção ali. Então, assim, eu tenho esse compromisso. Antes da pandemia, eu consegui fazer esse trabalho voluntário no presencial. No período da pandemia, ficou online. E como não estou mais em Londrina, né, consigo manter, né? Consigo continuar doando, fazendo esse trabalho voluntário que, na verdade, as pessoas que recebem o benefício ali de ser atendido, existe uma longa fila de espera. Eles acreditam que estão sendo beneficiados, estão tendo um grande ganho, mas quando, na verdade, a gente profissional que está tendo a oportunidade de fazer um pouco, de dispor um pouco daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente pode, o beneficiário realmente é a gente, né? E, Lilian, você tem, assim, algum trabalho voluntário? Você gosta também de investir nisso? Sim, eu faço alguns trabalhos voluntários, filantrópicos, e eu acho interessante o seguinte, que às vezes a gente acha que a gente está fazendo pouco para outra pessoa, mas na verdade aquele pouco que a gente acha que está fazendo faz muita diferença para outra pessoa, principalmente para essas pessoas que são hipossuficientes. Então, quando a gente fala, olha, o local que você tem que ir, fala como é que a gente pode solucionar aquela questão, faz toda uma diferença, porque são pessoas que não sabem para onde ir, elas ficam pulando de local para local e muitas vezes não têm o dinheiro da condução, tem que ir a pé para esses locais, são distantes. Então, o pouco que você consegue fazer na vida do outro, que a gente acha que é pouco, faz muita diferença. Eu tiro um exemplo, assim, fiz uma audiência, e aí para uma pessoa que era, assim, analfabeta, ela era uma pessoa leiga, entendeu? Então, a diferença que o advogado ou um psicólogo pode fazer na vida dessa pessoa é muito grande, porque todo mundo tem direito ao contraditório e ampla defesa, e às vezes a pessoa não consegue se expressar numa audiência. Então, por isso é importante a presença do advogado, para ajudar essas pessoas que estão em situação de hipossuficiência, né? Estão em situação de vulnerabilidade. E a questão, acho que, do papel do psicólogo também, porque o autoconhecimento anda ali, ó, bem juntinho. Uma coisa, eu acho que depende da outra. O psicólogo ali tem um papel de suma importância para essas pessoas, né? Ensinando, dando palavras que viram a chave na vida da gente. Muito bom, muito bom. E me comunicando mais uma vez aqui com o pessoal que está nos ouvindo, né? Fica aí um lembrete para eles que, se vocês tiverem vontade aí de fazer um trabalho voluntário, tá aqui o nosso relato
do quanto a gente sente aí bem, sente prazer em fazer isso. Talvez isso seja uma oportunidade de você também traçar um objetivo de fazer também um trabalho voluntário na tua área. Eu acredito que você não precisa de um diploma. Toda pessoa pode dispor de um trabalho voluntário. Em todo o Brasil existem instituições que abrem portas, né, para essas mãos que querem doar, simbolicamente falando, para essas mãos que querem fazer e querem realizar pelo outro. Tá bom? Então deixa esse lembrete para vocês. E assim, Lilian, como eu te perguntei a respeito dessa emoção que está aí dando essa coloração, né, esse tom, né, esse som, né, para a tua vida profissional, e você falou, Nayara, é a felicidade e tal. E na vida pessoal, qual que é a emoção mais presente atualmente, assim, na tua vida? Você poderia compartilhar pra gente? É um misto, né? É um misto, é um né? misto. Não dá pra dizer assim, eu tenho um prazer, né? Como eu disse assim, de poder ajudar as pessoas, de dar a solução para os problemas delas, posso dizer assim. Só que, assim, na nossa vida é um misto, né? Na vida pessoal e na vida profissional, a gente, assim, tá com esses paralelos. A gente tem situações que a gente tá mais triste, que a gente tá mais cabisbaixo com algumas situações. A gente, infelizmente ou felizmente, não tem uma linha contínua. A nossa vida não é uma linha contínua. Ela sobe e desce. Então, assim, tem dias que a gente tá mais feliz, tem dias que a gente tá mais triste, mas assim, eu tento manter assim essa alegria dentro de mim. Nem sempre é possível, claro, gente, né? Tem dias que eu tô assim triste, estou parecendo com os dias chuvosos, né? Tô assim cabisbaixa, não quero fazer as coisas. Estou sem ânimo, mas a gente tem que procurar esse ânimo, né? E aí o ânimo pode estar através de uma atividade física que vai nos dar essa endorfina, né? Vai dar esse ânimo para a gente procurar fazer as coisas. Mas é o que eu sempre digo e continuo a dizer aqui. O autoconhecimento é tudo. Quando a gente estuda, a gente sabe dos nossos problemas, das nossas questões, faz terapia, os frutos são muito bons. Ah, maravilha. É verdade. E aí, como você traz esse relato tão verdadeiro, né? Você dá essa honra pra gente de ouvir esse relato real de... tem dias que eu tô feliz, tem dias que eu tô triste, e aí nos dias tristes eu tenho ali uma estratégia. Mas eu acho que vale a pena a gente refletir também que às vezes... Num dia que não é bom, num dia triste, às vezes o que a gente precisa fazer não é tentar fugir também dessa emoção. Algumas vezes eu acho que vale a pena passar por ela, né? De fato, experimentar isso. Às vezes existem aprendizados, existem pensamentos que vão ser possíveis através dessa emoção. Muita gente faz ali sempre uma referência de a tristeza é negativa, não pode sentir tristeza, a pessoa tem que viver anestesiada, tem que viver sorrindo. Se não estiver sorrindo, não tá certo. Então, assim, não é sobre isso. Então, às vezes, se você também tem essa dificuldade de enfrentar a tristeza ou acaba investindo muito nas fugas, né? Outro dia eu estava conversando com uma amiga a respeito do excesso de jogos do filho dela. E ali a gente conseguiu falar um pouco sobre as vivências daquele adolescente. Eu não atendo adolescente, fica aqui um lembrete. Eu tenho algumas amigas, inclusive, que eu indico adolescentes para serem atendidos por elas, essas minhas amigas. Mas assim, às vezes esse excesso tá querendo fugir ali de algo, né? Um desafio da própria fase. Que existem desafios das fases, né? Da adolescência e quantos desafios existem na fase adulta. A gente às vezes acaba só supervalorizando a dificuldade da adolescência, né? Já percebeu isso, Lilian? A gente supervaloriza e fala, nossa, mas foi uma fase muito difícil, mas e a fase adulta, né? Parece que, eu acho que essa introdução da realidade, da independência, das cobranças sociais, né? De você... caminhar de fato com as próprias pernas, tomar suas próprias decisões, ter suas próprias opiniões. É interessante, às vezes a gente fala muito mais que a adolescência é desafiadora, mas parece que tornaram as pessoas tão mais fortes na adolescência que elas acham que os problemas da fase adulta não é tão difícil assim.
Mas são, né? São difíceis. É porque a realidade é o seguinte, o que a gente costuma ver, que é um assunto muito comentado nos Instagrams aí da vida, as pessoas só postam os sorrisos, né? E tá tudo bem, tá tudo certo, porque quem vai ficar postando, de repente, suas tristezas, suas coisas mais profundas, né? O Instagram é uma rede aí, e aí quando você só fica lá com o dedinho olhando a vida dos outros, nossa, como todo mundo está tão feliz, só tem prosperidade, só tem abundância, só tem felicidade, mas aí vamos ver como é que tá fora daquela telinha, né? Como é que a pessoa tá fora daquela tela, porque tudo é uma fuga, né? Essa questão que você falou do adolescente, quando ele se remete a ficar muito em jogos, ou quando a pessoa tá comendo demais, ou quando qualquer coisa demais, a gente tem que buscar qual é o problema, o que está acontecendo ali com aquela pessoa. Tudo em excesso não é bom. E os adultos também. Eu acho que eu gosto sempre de voltar, mas os adultos também. Os adultos, eles buscam aí muitas anestesias, né, para lidar com ansiedade, com coisas que não querem olhar, né, não querem perceber. Mas é isso. Vamos falar de um assunto... Vamos mudar um pouco o tom aqui? Vamos, a gente tá falando aqui numa proposta mais saúde mental, mas eu gostaria de falar a respeito, assim, do prazer da vida, do lazer, da diversão. Eu tenho um compromisso na vida de fazer coisas que me deem prazer. Seja assistir algo que eu goste, seja conversar com uma amiga, com um amigo que pra mim é extremamente prazeroso, seja tomar um café, seja tomar um vinho. Eu tenho esse compromisso mesmo. Algumas pessoas não têm esse compromisso com a diversão, né? Acha que é algo que sempre pode estar ali, ficando para depois, ficando para um dia, ou tem que ser um grande evento para se divertir, né? Qual que é a tua relação, assim, com a diversão? Como que você costuma se divertir? Então, tem muitas coisas que eu gosto de fazer. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer é viajar. Mas também eu gosto, assim, eu também sou caseira, tenho o meu lado caseiro, mas eu acho que, assim, a felicidade pode também estar nas pequenas coisas. Que é como você falou, a gente pode sair com um amigo e a gente ter uma conversa tão prazerosa e aquele momento de felicidade é muito bom. Ou então a gente fazer uma caminhada na praia, a gente tomar um banho de mar. Isso eu tô dizendo, são as coisas que eu gosto, mas cada um faz o que se identifica. Se é, no caso, montanha, vai para as montanhas, eu vou recorrer ao mar, né? Eu sou a rainha do mar, eu gosto bastante. Então, assim, adoro viajar, e uma das viagens que eu fiz que foi muito prazerosa foi quando eu fui para o Rio Grande do Norte, onde, assim, eu vi aquelas praias belíssimas, que tinham aquelas dunas, né? E tem golfinhos em algumas praias de lá, então é maravilhoso. Isso é uma novidade pra mim. Tem algumas praias que eu sou péssima de nome, então... Eu preciso ir pra Rio Grande do Norte. É Natal mesmo? Isso. Preciso ver os golfinhos lá. Porque, assim, tem algumas praias que você... É certo, né? Eu tava fora, assim, tava na areia e eu consegui ver os golfinhos, assim, pulando. É uma coisa mais linda. E tem um passeio que você pode dar de mergulho, então interagir, assim, com os animais. Eu nunca mergulhei, eu não sei se você já mergulhou. Eu já fiz mergulho, mas assim, nas piscinas naturais, nada muito profundo, né? Entendi. Mas eu nunca fiz, nem nas piscinas naturais, mas eu tenho muita vontade, porque eu acho que deve ser aquele momento, assim, de meditação, quando você vai entrar ali mesmo que seja na piscina natural, aquelas profundezas, aquele contato com Deus, aquele contato com a natureza, pra mim é muito bom, botar esse pé no chão, ter esse contato, eu me sinto mais próxima de Deus quando eu tô perto da natureza, seja no mar, seja andando, essas práticas assim são maravilhosas. Muito top que você falou. Eu gosto sempre de recordar que nós sentimos muito prazer ao ter contato com a natureza, porque nós somos da natureza, somos seres naturais, né? Fazemos parte disso. O fundo do mar realmente ele desperta sentimentos muito positivos em mim também. Eu adoro. Inclusive, vou até anotar aqui na minha lista de coisas a fazer um dia. Ir pra Natal, Rio Grande do Norte, fazer um mergulho e ver os golfinhos lá. Muito bom. E você também já fez outras viagens, assim, que te remete a emoções positivas? Você acha que viagens e experiências, elas têm essas âncoras
emocional. Pra mim, tem total âncora emocional. Inclusive, eu costumo avaliar se a viagem foi realmente boa, o que eu senti lá. Não é nem o que eu comi, o quanto eu gastei, o quanto eu comprei, o quanto de foto eu tirei. E sim, de fato, o que eu senti ali naquele lugar. Você tem alguma experiência para contar a respeito dessa parte mais emocional? Sim, com certeza. E assim, é aquela coisa, quando a gente viaja, eu sempre assim, seja para um local mais próximo, que eu tô indo mesmo de ônibus, ou de avião, eu tenho aquela sensação assim que eu tô saindo da minha cidade e que eu vou ter muito aprendizado e autoconhecimento. E é isso que acontece, né? Quando você sai da sua zona de conforto, porque no caso, a viagem para mim, eu saí um pouco da minha zona de conforto, porque eu não trabalho com viagens, não é uma coisa habitual, então é nas férias, são momentos específicos que eu faço a viagem. Então eu saio ali da minha zona de conforto, quando eu volto com a bagagem, porque eu sou muito reflexiva de pensamentos, de coisas que aconteceram, né? Então é muito legal. Eu já fiz algumas viagens, e além de eu ter feito essa viagem para Rio Grande do Norte, eu fiz uma para o exterior, que eu fui para Orlando. E aí eu fui pra Disney, então assim, foi muito legal, porque quando eu fui, não fui na adolescência, as pessoas costumam ir na adolescência, eu já fui adulta, mas assim, eu voltei a ser criança. Realmente, a gente volta a ser criança, você encontra, assim, muitas pessoas que falam espanhol, né? Assim, você não tem dificuldade, se você não fala inglês, você não tem muita dificuldade, né? Aí fala com as pessoas, se comunicam, todo mundo sorrindo, então foi maravilhoso. Eu voltei a ser criança naqueles brinquedos. Foi uma felicidade maravilhosa, porque, assim, você faz a nostalgia, né? A nostalgia que você tem aos tempos de criança, que era maravilhoso, né? Que apesar que quando a gente é criança, a gente já quer ser adulto. E a gente meio que só vai dar valor a algumas questões quando a gente vira adulto, né? Infelizmente, mas faz parte do processo. Faz parte do processo. Nossa, muito obrigada pelo teu relato. Acho que foi enriquecedor, assim. Muito bom, assim, ouvir e ver o quanto você se permite também falar um pouco da tua vida pessoal. Muito, muito bacana. E Lilian, eu acho que a gente pode estar caminhando aqui para o nosso encerramento, né? Pena. E daí Passou rápido. Passou rápido. A gente poderia estar falando muito, muito mais, né? Eu acho que você tem um repertório de falar muito vasto, né? Você tem muito a falar, você tem muito a enriquecer quem te escuta, né? Mas a gente pode pensar num outro momento, numa outra oportunidade. Na verdade, eu tenho uma vontade de ter um bate-papo em grupo. Então, a gente pode pensar em um outro momento fazer isso também. E aí vai ser uma alegria ter você de volta aqui, tá bom? Mas caminhando para esse encerramento, eu queria te fazer algumas perguntas, né? Na tua vida, quem são as pessoas que te inspiram? Então, tive algumas pessoas aí que me inspiraram, né? E aí eu posso falar do meu pai, porque era uma pessoa que era bastante segura. O posicionamento, né, dele, como se comportava, assim, a figura masculina, nesse caso, a figura do meu pai foi bastante especial para mim, né? Tem uma referência muito grande. Mas eu também posso falar da minha mãe, posso falar da minha irmã. Então, assim, todo mundo meio que agregou para eu ser a Lília que eu sou. E também não posso deixar de falar, assim, nessa questão de estar falando, os cursos que eu fiz, as pessoas que estão no YouTube falando sobre diversos assuntos, me acrescentou bastante, assim, tudo foi uma evolução. Eu não posso dizer uma pessoa específica, né? Se fosse assim, dizer uma pessoa específica, eu diria meus familiares, que são a minha base de tudo, para ser a pessoa que eu sou. Então, meu pai, minha mãe, minha irmã, meu irmão também, todos contribuíram muito para ser essa pessoa que eu sou, né? Para trabalhar assim com os meus defeitos e com as minhas qualidades. Muito bom, muito bom. E Lilian, quais são as pessoas que despertam em você um sentimento de gratidão e felicidade? Então, eu me sinto muito grata, sabe, na minha vida. Até, engraçado isso, né? Até pelas pessoas que não me fizeram tão bem, que me magoaram profundamente. Naquele momento, quando acontece aquela situação desagradável, a gente faz uma reflexão tem aquele sentimento de ódio, de mágoa, porque aquelas coisas aconteceram. Mas depois, quando o tempo passa, nossa, é maravilhoso, porque você vê
quanto você amadureceu, quanto aquela experiência se tornou positiva. Às vezes você que está passando por um momento triste, um momento difícil na sua vida, talvez hoje você não vai conseguir entender porque você está passando por isso. Mas depois você vai olhar para trás e você talvez tenha uma gratidão porque aquilo aconteceu para você evoluir, para você se tornar a mulher ou o homem mais forte que você é. Então essas pessoas que passaram na minha vida, que deixaram coisas desagradáveis, hoje eu sou grata por elas terem aparecido na minha vida, porque me ensinaram a ser a pessoa melhor que eu sou hoje. E as pessoas positivas, a minha família e os amigos que eu conheço, pessoas que passam na minha vida. Tem pessoas que a nossa vida, assim, é como um trem, né? Algumas entram, outras vão embora e assim segue. Então, eu sou muito grata por todas as pessoas que aparecem na minha vida, mesmo que elas fiquem só por um período curto. Mas, de alguma forma, elas passam e deixam algo que fica dentro do meu coração. Sou grata por todas essas pessoas que passaram na minha vida. De verdade, eu sou muito grata. Muito bom, muito bom. E Lilian, hoje, o que que te motiva, né? Quais são os propósitos, ou talvez quais são os objetivos que você tem, assim, que norteia, né? Essa mulher que é forte, que é motivadora, é uma característica muito forte. Eu já te falei isso, fora das câmeras, em um outro dia, o quanto é uma característica sua inspiradora, na verdade, né? Quem tem a oportunidade de tomar um cafezinho com você e falar um pouco sobre a vida, você sempre tem algo a falar, tipo uma mensagem de motivação, sempre algo muito, muito pessoal. Mas hoje, tem algo que te motiva, assim, porque eu sei que você tem essa habilidade de motivar pessoas. Isso é algo teu. Eu não sei nem se você fez um curso pra isso, mas você tem, talvez seja até uma habilidade natural aí. Mas você tem essa habilidade de motivar outros, quem te conhece sabe, mas o que te motiva? Você tem consciência do que te faz ser essa mulher motivada para a vida e tal? Olha, eu acredito que são as minhas metas, a gente ter os objetivos, como diz assim, o pessoal geralmente no final do ano faz aquela listinha de metas e objetivos. Eu não deixo para fazer só no final do ano, não. Toda hora é hora, entendeu? Se é segunda ou se é quarta, se eu às vezes não consigo cumprir aquelas metas e aqueles objetivos. Mas isso é uma motivação para mim, a conquista de novas coisas, de situações desafiadoras. Isso é uma motivação para eu seguir a minha vida. Eita, o que eu tenho para fazer amanhã? Quais coisas que eu vou conquistar, né? Seja coisas que vão aparecer no meio do caminho. Então, assim, eu tenho essa listinha de metas, de objetivos para conquistar. Então, é isso que me dá o gás, entendeu? Me dá o gás para, vamos lá, vamos seguir, vamos prosseguir. Entendi. Então, assim, a origem da tua motivação, ela é um planejamento mesmo. Ela é algo racional, pensado. E a partir disso pensado, você tem ali suas emoções, o que dá essa força, né? Porque eu acho que o lado emocional é o que impulsiona mais, né? Isso. Muito bacana. É como eu falei, assim, como quando a gente tem aquele objetivo e a gente consegue galgar aquele objetivo, nossa, é muito prazeroso. E às vezes a gente não consegue, mas a gente foi lá e tentou, a gente tá no processo. Não é a garantia que às vezes a gente vai conseguir determinada meta, a gente chora, a gente fica triste quando a gente não consegue, né? Às vezes tem aquele tal do chicote invisível, né? Que a gente se chicoteia, mas assim, é tudo a gente ter aquele alto amor com a gente, né? Saber lidar com essas situações. É desafiador, mas a gente tem que cada vez mais, um passinho de cada vez, ir melhorando aos pouquinhos. Uhum. E amor próprio? O que é amor próprio para a Lilian? O amor próprio para mim é o autocuidado. Esse autocuidado, assim, a gente tem um tempo eu ter um tempo para eu cuidar de mim. O que é cuidar de mim? Pode ser uma coisa mais simples, como fazer uma massagem, fazer as unhas. É um tempo para mim. Pode ser uma meditação, uma caminhada onde eu vou fazer a reflexão comigo, uma coisa comigo mesma, sem eu ter companhia de ninguém. Então, eu acho que esse é um alto amor. Eu andar de bicicleta sozinha, eu fazer uma caminhada na praia, assim, eu gosto muito. Eu gosto de estar acompanhada, acho maravilhoso. Mas eu gosto muito, eu aprendi a gostar da minha companhia. Pra mim, eu sou a minha melhor companhia, porque naquelas situações, às vezes, desafiadoras, que a gente vai lidar, com a gente e com a gente mesmo, porque às vezes
A gente tem os nossos amigos, a gente tem nosso relacionamento amoroso que vai estar do seu lado. Mas é aquela coisa, sua amiga está aqui no telefone, ou então você encontra com ela, ela foi embora. E agora? Você vai estar você com você mesmo. Na sua casa, né? Se você tiver só, vai estar com você mesmo. Então, os meus momentos são esses, de alto amor, de alto cuidado, é fazer essa caminhada, fazer essa meditação. Para mim, isso é muito importante. Muito bom. E sucesso? Você tem claro o que é sucesso para você? Então, sucesso para mim é ser feliz, é a felicidade, sabe? Para mim, sucesso é ser feliz. E aí, ser feliz, para mim, para as outras pessoas, pode ser relativo, entendeu? Mas aí, a felicidade para mim vai ser com base nas minhas conquistas, nos meus objetivos, se eu fui bem no dia de hoje. Então, para mim, sucesso é ser feliz. Ser feliz no meu trabalho, estar junto da minha família, estar de bem com a minha família. Eu detesto brigar, eu detesto confusão, né? Sou uma pessoa muito pacífica, uma pessoa da tranquilidade. Mas eu entendo que, às vezes, o sucesso, para mim, é enfrentar essa situação desafiadora, no sentido assim, tem às vezes situações conflituosas que aparecem na nossa vida, que a gente precisa encarar de frente, e às vezes precisa brigar, ou brigar, né, entre aspas, ou se impor, se colocar. Então, para mim, sucesso é isso, eu enfrentar aquelas situações desafiadoras. Tem a pedra aqui no caminho, peraí, que eu vou fazer ela de degrau. Top, né? É isso aí mesmo. Muito, muito bom. E, por fim, queria saber se você gostaria de deixar um conselho ou uma sugestão para as pessoas que estão nos ouvindo, para as pessoas que ainda não estão investindo em autoconhecimento, que não estão investindo em desenvolvimento pessoal. Que tipo de conselho você dá para essas pessoas? Olha, o conselho que eu posso dar é o seguinte: procure estudar. Entendeu? Estudar tudo, né? O que você tem interesse pode ser na sua área, sua especialidade na sua área, seja qual curso que você tá, mas procure se autodesenvolver, né? Nesse autodesenvolvimento é muito importante. Procure uma psicóloga, porque a psicóloga vai ajudar bastante, né? Eu já fiz por algum tempo terapia e ela me ajudou muito ao meu desenvolvimento, assim, a crescer muito. É uma profissional que faz toda a diferença na nossa vida e auxiliando junto isso ao seu estudo, ao autoconhecimento, ao autodesenvolvimento, você sempre buscando mais. Porque você vai ter certeza, quanto mais você estuda, você só vai saber que nada sabe. Então, procure sempre estudar, porque vai fazer uma diferença muito grande. Pode ser besteira, pode parecer besteira o que eu estou dizendo, mas vai fazer uma grande diferença na vida de vocês. Então, é isso, pessoal. Vocês entenderam agora porque eu falei que Lilian era uma mulher forte, comunicadora e inspiradora? Então, é isso. Querida, muito obrigada pela tua presença. Foi muito bom ter você aqui. Obrigada pelo teu tempo, pelas suas falas, né? Por tudo aquilo que você entregou para o pessoal que está nos ouvindo. Foi uma honra estar com você. Muito, muito obrigada. Espero marcarmos um outro bate-papo um outro dia, quem sabe. Eu que agradeço. Foi maravilhoso, Nayara, estar aqui com você. Você é uma pessoa muito especial, como eu já havia falado. Fora das câmeras, você tem um olhar maravilhoso de uma pessoa muito pura, muito linda por dentro. E isso é bom, porque é difícil ver isso nas outras pessoas. Às vezes é um achado, esse olhar que você tem para as coisas, esse olhar que você tem para a vida. Então, foi um prazer participar desse podcast e muito obrigada. Nossa, obrigada pelas palavras.